Considerado um dos maiores clássicos filmes de terror flash de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica foi inspirado em não só apenas um assassino, mas em várias histórias macabras reais. E uma delas mais notória é de Ed Gein, que retirava cadáveres de túmulos e utilizava ossos e peles. As pessoas já viram o filme Psicose, de 1960, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Muitos podem não saber é que esses 3 filmes foram retirados em uma só história, que é do assassino de Plainfield, Ed Gein. Um resumão aqui bem rápido para vocês. Ed Gein nasceu dia 27 de agosto de 1976. A mãe dele era Agustina e o irmão dele era Henrique. A mãe dele acreditava muito naquela coisa assim, que as pessoas do lado de fora era pecaminosa, estava cheio de maldade, mulheres eram vasos de pecado e que a bebida e a imortalidade eram os instrumentos do diabo. Aí o que aconteceu? Ela, por frenética, assim, se preocupar com a família dela, ela saiu de La Crosse e se mudou para Plainfield. Lá ela foi para uma... Como ela não queria ficar perto da cidade onde estavam as pessoas, ela decidiu ficar numa fazenda bem afastada de todo mundo. E com isso, os filhos dela não podiam ter contato com as pessoas da cidade. Apesar que o Ed saía assim, de casa apenas para ir para a escola, só que ele não tinha muito amigos, até porque ele era considerado um estranho. Ele tinha uma risada meio estranha, assim, do nada, em horas tipo, meio inadequadas, inesperadas. E muitas das vezes ele agia de formas assim suspeitas para as pessoas ali naquele momento. Ele não gostava de se enturmar, sempre de olhos caídos, e ele sempre era muito agredido pelos valentões da escola. Por causa disso, ele começou a acreditar na sua mãe, em tudo que ela falava a respeito de que as pessoas eram cruéis, que havia muita maldade no mundo lá fora. E o irmão dele, Henrique, já não concordava com a mãe. E contando com isso, eles brigavam assim, às vezes se desentendiam. Mas o Ed nunca se desentendia com a mãe dele. Daí dá pra vocês pensarem mais ou menos quem vai ser a primeira pessoa que o Ed vai assassinar aí na história, né? Continua comigo. Em 1944, o Henry e o Ed foram trabalhar na plantação para ajudar a sua mãe e tudo mais. Só que aí eles estavam começando a tacar fogo ali na plantação para dar umas queimadas na vegetação. O problema foi que o fogo ficou descontrolado e aí chamaram o corpo de bombeiro. Quando o corpo de bombeiro chegou e apagou o fogo, perguntaram a Ed aonde estava o Henry. E ele falou que ele havia desaparecido pelo chefe. Passados alguns dias, Henry foi encontrado, mas infelizmente ele estava sem vida. Ele foi encontrado de bruços no pântano por morte de asfixia. A polícia declarou como que fosse um acidente, mas sendo acidente ou não, depois de um ano ele morando junto com a mãe dele, sozinhos e tudo mais, a mãe dele, Augusta, veio a falecer em 1945. Cara, daí ele surtou. Ele ficou trancado dentro de casa, aí ele começou a trancar as portas de onde a mãe dele ficava, naqueles ambientes, para manter a memória da mãe dele. E aí ele começou a dormir dentro de um quarto que era bem pequenininho do lado da cozinha. Nesse período ele começou a se aprofundar sobre como estudar a anatomia humana. Ele começou a estudar sobre a medicina nazista. Ele começou a se aprofundar nessas coisas. Mas ele também assistia um pouco de pornografia, viu, gente? Mas ele não tinha nunca se relacionado ou nem tentado se relacionar com uma mulher na vida real. Mas ele dava umas assistidas de pornografia ali na história. Passado algum tempo, o pessoal da cidade esqueceu do Ed ali na fazenda e tudo mais. Ninguém se preocupava com ele, porque até então ele vivia ali sumido de todo mundo da sociedade e estava tudo certo para ele ali até então. Porém, esse esquecimento do Ed durou quase uma década, até que a sociedade lembrou dele em 1957. Motivo: uma senhora de 58 anos que estava trabalhando na sua loja Bernice, ela desapareceu assim, do nada. E o seu último cliente, quem foi? Ed Gein. Tinha ido lá na mercearia dela para comprar um galão de anticongelante. Só que a mulher foi embora sem deixar nenhuma pista, a não ser o local cheio de sangue. A polícia então começou a investigar e foram parar lá na fazenda do Ed Gein. E chegando lá, gente,
A polícia deu de cara com uma das maiores inspirações de vários filmes de terror. Gente, essa hora, quando eu fui pesquisar, foi a parte mais difícil de eu escrever assim pra eu gravar, né? Porque pra eu gravar, eu tenho que escrever antes. E assim, esses relatos da polícia eu minimizei o máximo, porque são muitas coisas assim pesadas que encontram dentro dessa casa. Eles encontraram a Bernice na cozinha, decapitada, pendurada pelos tornozelos nas vigas. Havia também inúmeros ossos em pedaços, alguns outros fragmentados, crânios empalados na cabeceira da sua cama. Ele usava alguns pedaços, algumas partes de crânio para fazer como pote para comer alguma coisa, como algum órgão humano. Tudo isso não era só os ossos e os crânios que a polícia encontraram, mas sim também os utensílios domésticos de Ed. Vai ser um pouco mais pesado para mim, que sou mulher. O Ed tinha feito de pele humana a cabeceira do sofá, a cabeceira da cama dele, tirou pedaços de mamilo para fazer cinto. Ele arrancou pares de lábios para fazer puxão da cortina, para puxar para o lado ou para levantar a cortina para cima. Para clarear a casa dele, ele fez um abajur com o rosto de uma pessoa. A maior parte da história, ele alegou que os corpos que ele tinha, os ossos que ele tinha, foi tudo retirado dentro do cemitério, porque depois que veio a morte da mãe dele, toda vez ele estava indo no cemitério em transe e procurando partes que completassem a mãe dele para que ele se sentisse próximo da mãe dele de novo. E ele ia sempre em 3 cemitérios diferentes. Ed foi preso, mas foi inocentado por insanidade em 1957 e foi encaminhado para o Hospital Central para criminosos insanos. E lá ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né? E logo em seguida, misteriosamente, a casa dele pegou fogo e virou pó de estalar de dedo. Agora vem a pergunta que não quer calar. Quantas pessoas será que o Ed matou? Ed Gein veio a falecer em 1984, com 77 anos, e durante esse período de vida ele sempre alegou que matou só apenas 2 pessoas, que foi a Bernice, que a gente falou sobre, e teve a Hogan. A Hogan foi uma das pessoas que a polícia encontrou os restos mortais dela lá na fazenda, né? Ela tinha desaparecido há um tempo atrás, porém o Estado preferiu julgar somente a Bernice, já que a Hogan era supostamente um desperdício de dinheiro para o Estado. Mesmo tendo a polícia encontrado mais de 40 corpos também na casa de Ed Gein, o Estado só apenas condenou ele pelo Bernice e alegou que os corpos que foram encontrados na casa de Ed Gein eram, na verdade, tirados do túmulo de cadáveres de pessoas ali no cemitério. Se ele matou ou não essas pessoas, ninguém sabe. Isso a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter certeza. Os filmes que foram inspirados aterrorizaram gerações de espectadores no cinema, mas não assustam tanto mais do que a vida real de Ed Gein.